professor Marco Aurélio. Bolsonaro diz que Kassab está ao lado dele quando o assunto é anistia. Aquele pessoal lá do 8 de janeiro, né? Bom dia, professor Marco Aurélio Freire. Inclusive, né, teve ato ontem e tal, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele também? Exatamente. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Ontem tivemos ato, né, lá em Copacabana, Rio de Janeiro. É um desses atos convocados pelo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, inclusive, né, em seu entorno, para reclamar pela anistia, né? Clamar pela anistia às pessoas que foram presas ali no 8 de janeiro, né, lá de 2023. E olha, um detalhe é que sempre a primeira polêmica é sobre o volume de pessoas que participam, né? Que sempre tem uma discussão. A polícia não tem mais, ela não gosta mais de dar estimativa, isso no país inteiro, ela evita isso. Mas há estudos feitos por drones, com alguns métodos científicos que vão apontando. Mas varia aí entre 18 e 30 mil pessoas no máximo. Vários jornais, inclusive do país, dizendo que foi uma manifestação menor do que a de anos anteriores. Ainda assim, reuniu gente e muitos políticos estiveram lá, inclusive governadores de estado, o do Rio de Janeiro, o de São Paulo, o do Mato Grosso. Veja, não foi uma manifestação vazia no sentido político, não. Inclusive, como a gente falou aqui, o Kassab foi anunciado pelo Bolsonaro como um aliado, mas tem um vídeo sobre isso, não tem? Tem. Vamos ver o vídeo para a gente entender. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. E deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio, não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Declaração importantíssima, porque vejam só, nas eleições passadas, municipais, o PL e o PSD acabaram entrando nos conflitos. O Nicolas Ferreira, inclusive, na época, fez alguns vídeos reclamando do PSD, porque lá em Belo Horizonte, por exemplo, o PSD tinha um candidato segundo turno contra o PL, e aí eles entraram em rota de colisão. Kassab é o grande presidente nacional do partido e eles foram os maiores vencedores da eleição. O PSD teve mais de 850 prefeituras. Então, o partido grande vai fazer uma grande bancada na Câmara e no Senado. E o Bolsonaro, essa é a informação mais importante daquele ato, é que o Bolsonaro fez uma aliança com Kassab. Kassab, que é secretário de Relações Institucionais do governo de Tarcísio, mas ao mesmo tempo tem gente na esplanada dos ministérios, o pernambucano André de Paula. Ou seja, Tarcísio tem um pé em cada canoa, mas está cada vez mais, ao que parece, desembarcando da canoa do Lula e se aproximando da canoa do Bolsonaro. Mas com a fala do próprio Bolsonaro, isso fica claro e evidente. Além disso, durante o evento, veja que o Bolsonaro citou o Mauro Mendes, que é o governador de Mato Grosso. Também o Tarcísio estava lá, teve direito à fala, e nessa fala do Tarcísio ele também já foi se posicionando, claro, né, cada vez mais como um possível candidato, quem sabe, em 2026. Esses são cenários que a gente vai entendendo do que houve ontem, mas os desdobramentos ainda não vão acabar aqui, não. Vamos ver ao longo do tempo se esse anúncio de aliança PSD-PL vai ocorrer mesmo, tá? Principalmente porque a votação pela anistia deve começar a discutir. Já tem projetos no Senado e na Câmara, tem um em cada um. Vai sair aí a conferir, vamos ver se essas alianças vão prosperar. Bom, se a governadora Raquel Lira fez a migração do PSDB para o PSD por aproximação com o governo Lula, agora parece que o caminho azedou um pouco. E eu fico me perguntando como que vai ser o dia do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD, e o dia do André de Paula, né, que o presidente Lula provavelmente vai querer saber sobre essa história. Aliás, para a gente até trazer o próximo tema do professor, hoje está prevista uma reunião do presidente Lula com o ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD. A ideia é atrair o Rodrigo Pacheco
para a esplanada dos ministérios e assim manter o PSD no governo, professor. Exatamente. O Rodrigo, que como é ex-presidente do Senado e do Congresso, ele não pode ficar sem visibilidade. Por quê? Porque ele tem um interesse específico, ele quer ser candidato ao governo de Minas e Lula já prometeu-lhe o apoio. Com isso, Rodrigo quer um espaço importante na esplanada. Pode ser, por exemplo, o Ministério da Justiça, que está o Lewandowski, mas o Ministério das Minas e Energias, enfim, ou o Ministério do Vice, o Alckmin, que é o da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Por quê? Porque ele precisa de um espaço que seja visível, principalmente para que ele se aproxime de grandes nomes lá do cenário mineiro, como, por exemplo, o pessoal da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. Então, o processo político é uma costura política, né, que o Lula está fazendo com um ator importante do PSD, mas, ao mesmo tempo, como a gente está vendo, o Kassab está desembarcando. Então, o que vai ocorrer? O máximo que o Lula pode conseguir, se a popularidade do Lula não melhorar, é o seguinte, que o PSD não fica oficialmente com ninguém, e aí cada um que busca os seus aliados internos no partido, a oposição e o governo. Parece que o Lula aposta nisso, dividir para conquistar, porque senão, se for deixar o partido inteiro, quem perde é o governo federal. Quem perde é a aliança do Lula, no caso, não é nem o governo federal, é a aliança do Lula para 2026. Vamos acompanhar. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.